hoje vai ser um vídeo bem improvisado, por isso que nem tem a lista de materiais no início do vídeo. Eu iria fazer um teste apenas sobre esse molde, né, como mostra ainda já no título, o molde vazado da Acrylex. Mas eu resolvi testar aqui com vocês mesmo, né, mas vão ser apenas materiais simples, né, além do próprio molde. Um tecido de sua escolha ou um teste que você queira fazer, né, em algum tecido e a tinta, né, além obviamente de um pincel, né, como eu falei, o meu vai ser improvisado, então não seria o mais adequado. Agora a tinta é a da Acrylex mesmo, que eu vou utilizar. Só tentar talvez não diluir tanto, não é, essa tinta, porque eu acredito que na hora ela pode vazar um pouquinho do próprio molde na hora de utilizar. Então eu sei que ela pode ser diluída, mas eu evitei um pouquinho a diluir essa tinta. Eu acho que ela rende bastante. A minha escolha foi preto mesmo, porque eu quero uma decoração mais preto e branco, mas você pode escolher várias cores. A própria borboleta ali, quando mostra no desenho, você pode fazer de outra cor. Vai ser uma escolha minha mesmo. Existem outros modelos de moldes, né? Como vocês podem ver aí na imagem. São bem bonitos. A parte de trás, ela vai trazer algumas dicas, né, sobre o uso do molde. Dicas de uso, porque você pode utilizar em outras superfícies, como parede, como madeira, não é? Porém, você precisa de uma tinta específica de onde você vai utilizá-lo, não é? Eu tentei chegar um pouco mais perto, porque mostra também algumas dicas, acho que agora dá para ler melhor, sobre como fixar melhor o molde para que ele não saia do lugar quando você iniciar a pintura. Mas, como eu falei, vai ser bem improvisado aqui. Eu vou apenas segurar no local que eu espero que fique legal e começar a pintar. Será bem no... Eu tava procurando fazer uma pintura nos cantos do tecido, porque será um caminho de mesa. Porém, eu vou bordar esse tecido, porém eu fiquei na dúvida do que fazer nesses cantos. Quando eu achei esse molde, eu achei bem interessante. Eu vou apenas segurar bem assim o molde para ele não sair do lugar e iniciar a pintura. Como eu falei, eu achei interessante trazer esse vídeo, mesmo que simples, porque como eu, muitas pessoas talvez não tenham muita experiência com pintura e tecido, e quando eu vi esses moldes eu achei muito interessante, principalmente porque tem vários modelos. Se você quer fazer pintura em pano de prato, eu vi de xícaras, eu vi de vários outros modelos, e os preços são bem legais, assim. Eu acredito que obviamente vai do tamanho, né, do molde, mas se eu não me engano, esse foi 2 e pouco, o mesmo valor da tinta, que rende muito. Ou seja, os preços da Acrylex, além dos produtos serem muito bons, ele é bem... o custo-benefício é bem bom. Parece que ele tá saindo mais borrado, mas é porque acaba manchando o próprio molde. Como eu falei no início do vídeo, eu tentei não diluir tanto a tinta para que ele não entrasse para dentro, assim, né? Não escorresse para dentro do molde. Então, na verdade, dessa vez eu nem diluí a tinta. Mesmo assim, eu sei que ela vai render bastante. Tentava sempre limpar assim bem o pincel e passar bem ali nos cantinhos também, não deixar nenhum espaço em branco. Como eu também comentei, vocês podem pintar da cor desejada, não é? A borboleta pode ser feita de outra cor.
é porque eu queria mesmo um modelo mais preto e branco. Principalmente nessas partes pequenas eu tento deixar bem limpo o pincel para não escorrer. Tem que ter um pouco mais de paciência nessas partes menores. Eu adorei fazer esse tipo de trabalho. Eu nunca tinha feito nada parecido assim com pintura. Acaba sendo bem relaxante também na hora de você praticar. Eu vou até trazer algo parecido, mas eu acredito aqui no canal, porque é algo que eu gostei bastante. Tentando não esquecer dos cantos, né? Às vezes vocês vão perceber ali as partes brancas que vão ficando, ou da cor do tecido, óbvio. E tente preencher o máximo possível. Cuidado para não encostar a mão também, porque você pode acabar sujando o tecido. Como dá pra ver aí no vídeo, eu deixei pelo menos, eu acredito que uns 3 dedos ali na borda pra começar a pintura. Porém, você tem que contar com esse pedaço do molde, né? Tem que contar com essa parte do molde para que fique da mesma forma se você for fazer também do outro lado, né? Porque essa é a intenção no caso dessa moldura, né? Fazer os 2 cantos, aliás, os 4 cantos do tecido com esse mesmo desenho. Então, se você também vai fazer mais ou menos nessa ideia, você precisa tentar marcar aí certinho mais ou menos aonde você vai começar a fazer a pintura para ficar na mesma altura, na mesma medida. E como eu comentei, contar com a espessura também do molde, não só da parte do tecido que vocês estão vendo ali que inicia sem o molde, mas essa parte com o molde para ficar da mesma forma dos outros lados. Nós estamos finalizando essa primeira parte. Tente acertar bastante os cantos. Para que, mesmo que você tenha que consertar alguns pontos depois, você seja o mínimo possível. Agora eu vou retirar o molde. Vocês vão perceber que algumas coisas não ficaram exatamente retas, não é? Como de acordo com o molde. Pode ser porque eu não fixei o molde de alguma forma, nem com um durex ou outra forma que mostra, né, na embalagem, né? Como eu falei, assim, algo improvisado. Pode ser que seja isso. Mas também foi bem tranquilo, assim, eu fui aos pouquinhos tentando arrumar os cantos com calma. Também não tentei mexer muito, né, para não mexer muito no desenho realmente, mas tentei deixar mais retinho ali só com o pincel e para mim ficou bem legal. Depois vocês vão ver aí ele seco. Por enquanto ele tá
No caso, ele tá úmido ainda. Eu já tirei na hora mesmo, como vocês viram aí no vídeo. Eu pintei e já retirei o molde. Aí já fui consertar os cantinhos. Muita paciência. E cuidado para não encostar a mão, né? Não manchar o tecido. O outro lado eu vou só acelerar aí para vocês verem. Mas sim, como eu falei, eu fiz a medida certinho, também contando com o molde para ficar mais ou menos na mesma altura e no mesmo, mais ou menos no mesmo local que foi feito do outro lado. E esse é o resultado. Espero que tenham gostado, e para quem ainda não tem experiência com pintura em tecido, é uma ideia simples e fácil e vocês vão adorar.